Se a gente já conseguiu sair da Terra, se já pisamos na Lua, então por que até hoje ninguém vive fora daqui? Parece contraditório, não parece? A humanidade construiu foguetes capazes de cruzar o espaço, enviou robôs para outros planetas, e ainda assim, tudo o que conseguimos fazer foi visitar, nunca ficar por lá. E isso levanta uma pergunta desconfortável. O problema é tecnologia ou o próprio universo não foi feito para a gente? Porque existe algo que quase ninguém percebe. A Terra não é só o lugar onde a gente vive. Ela é, na prática, um sistema de sobrevivência perfeito. E o momento em que você sai dela, tudo começa a dar errado. A Lua, por exemplo, ela está logo ali. Em escala cósmica, é praticamente do lado. A gente chegou lá em 1969, com tecnologia extremamente limitada comparada com hoje. Então por que, mais de 50 anos depois, ninguém mora lá? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, assustadora. A Lua é um dos lugares mais hostis que existem. Sem atmosfera, sem proteção, sem nada. Durante o dia, a temperatura pode passar dos 100 graus positivos. À noite, despenca para quase 170 graus negativos. Não existe meio termo, não existe equilíbrio, só extremos. E isso acontece porque não existe ar. Aqui na Terra, a atmosfera funciona como um regulador térmico. Ela distribui o calor, suaviza as mudanças, protege a superfície. Na Lua, não. O calor bate e fica. A sombra chega e congela tudo. Mas a temperatura não é o pior problema. Na verdade, nem chega perto. O verdadeiro perigo é invisível. Radiação. Na Terra, a gente praticamente esquece que isso existe. Mas isso só porque estamos protegidos. A atmosfera bloqueia grande parte da radiação solar e o campo magnético desvia partículas extremamente energéticas vindas do espaço. É como se estivéssemos dentro de um escudo. Agora imagina tirar esse escudo. Na Lua, não existe campo magnético significativo. E não existe atmosfera, ou seja, nada impede a radiação. Ela atinge a superfície diretamente, sem filtro, sem redução, sem piedade. Se você ficasse exposto ali por tempo suficiente, seu corpo começaria a sofrer danos em nível celular. Seu DNA seria afetado. Seu risco de câncer aumentaria drasticamente. E isso sem você ver, sentir ou perceber no momento. Porque a radiação não faz barulho, não tem cheiro, não dá aviso. Ela simplesmente atravessa você. E não é só o Sol. Esse é o detalhe que muita gente não entende. Mesmo longe dele, o perigo continua. Existe um fluxo constante de partículas vindo do espaço profundo, de lugares que estão a milhões de anos-luz daqui. Explosões de estrelas, eventos extremos da galáxia, fenômenos que aconteceram muito antes da humanidade existir e que continuam chegando até hoje. Essas partículas viajam pelo universo inteiro e atravessam praticamente tudo: metal, equipamentos e o seu corpo. É como se o espaço inteiro estivesse o tempo todo te atingindo e você nem perceberia. Agora começa a ficar mais claro. Ir até a Lua foi um feito impressionante. Mas viver lá é outra história completamente diferente, porque não basta chegar, você precisa sobreviver. E no momento em que você pisa fora da Terra, você perde tudo aquilo que te mantém vivo sem esforço. Ar respirável, temperatura estável, proteção contra a radiação. Tudo isso some. E de repente, continuar vivo deixa de ser algo automático e vira um desafio constante. Cada respiração precisa ser controlada. Cada grau de temperatura precisa ser regulado. Cada segundo de exposição pode ter consequências. E isso levanta uma questão ainda mais profunda. Se a Lua, que está tão perto, já é praticamente inabitável, o que dizer de lugares ainda mais distantes? Porque existe um planeta que sempre aparece como a nossa segunda chance. Marte, o planeta vermelho, o mais parecido com a Terra, pelo menos à primeira vista. Mas essa semelhança é enganosa, e é aí que as coisas começam a ficar ainda mais difíceis. Marte sempre foi vendido como a nossa melhor chance, o plano B da humanidade. O lugar onde, um dia, poderíamos recomeçar. Ele tem dias parecidos com os nossos, estações do ano
calotas polares. E por isso, durante muito tempo pareceu o destino mais lógico, quase como se fosse uma versão inacabada da Terra, esperando para ser ocupada. Mas essa ideia começa a desmoronar no momento em que você olha mais de perto, porque Marte pode até parecer familiar, mas ele está muito longe de ser habitável. A atmosfera marciana, por exemplo, é extremamente fina, tão fina que praticamente não serve para nada quando o assunto é proteção. Aqui na Terra, a atmosfera não só permite que a gente respire, como também funciona como uma barreira contra a radiação, meteoros menores e variações bruscas de temperatura. Em Marte, essa camada é fraca demais para cumprir qualquer uma dessas funções de forma eficiente. O resultado disso é direto. A superfície do planeta fica exposta ao frio extremo, que pode chegar facilmente a temperaturas abaixo de menos 60 graus, em média. Exposta a tempestades de poeira gigantescas, que podem cobrir o planeta inteiro por semanas. E principalmente, exposta à radiação. De novo, a radiação. Esse problema volta, e volta mais forte. Porque, assim como a Lua, Marte também não tem um campo magnético global capaz de proteger sua superfície. Isso significa que partículas altamente energéticas vindas do Sol e do espaço profundo atingem o planeta constantemente, sem praticamente nenhum bloqueio. E aqui começa um detalhe que muda tudo. Não é só sobre sobreviver alguns minutos ou algumas horas. É sobreviver ali por meses, anos, talvez uma vida inteira. E o corpo humano não foi feito para isso. A gente costuma pensar no espaço como um desafio tecnológico, como se bastasse construir máquinas melhores, trajes mais resistentes, bases mais avançadas. Mas existe um problema que nenhuma tecnologia resolve completamente: o fato de que o nosso corpo foi moldado para a Terra. Cada célula, cada sistema, cada função do nosso organismo evoluiu sob condições muito específicas: gravidade estável, atmosfera densa, proteção magnética, ciclos naturais bem definidos. Quando você tira isso, tudo começa a falhar. Em ambientes de baixa gravidade, como na Lua ou em Marte, o corpo começa a se deteriorar. Os ossos perdem densidade porque não precisam mais sustentar o mesmo peso. Os músculos enfraquecem rapidamente, por falta de uso adequado. O sistema cardiovascular fica desregulado, já que o coração não precisa trabalhar da mesma forma para bombear o sangue. E isso não leva anos. Começa em questão de dias. Agora, soma isso à exposição constante à radiação, ao isolamento extremo e às condições ambientais hostis. E você tem um cenário onde o simples ato de continuar saudável vira um desafio contínuo. Mas talvez o mais inquietante é que alguns efeitos não são imediatos. Eles são silenciosos. A radiação, por exemplo, pode atravessar o corpo humano sem deixar nenhum sinal visível no momento. Você não sente dor, não percebe nada diferente, mas em nível microscópico, danos estão acontecendo. O DNA pode ser alterado, células podem ser comprometidas e os efeitos só aparecem muito tempo depois. É como viver em um ambiente que está, lentamente, te desgastando, sem aviso. E isso muda completamente a lógica de colonizar outro planeta, porque não se trata apenas de construir um abrigo ou levar suprimentos suficientes. Se trata de criar um ambiente artificial que consiga substituir tudo aquilo que a Terra faz, naturalmente, e fazer isso de forma perfeita, constante, sem falhas. Então, qualquer erro, por menor que seja, pode ter consequências graves. Uma falha no sistema de oxigênio, uma variação na pressão interna, um problema no controle de temperatura. Coisas que aqui na Terra passam despercebidas. Lá fora, podem ser fatais. E isso nos leva a um ponto ainda mais crítico. Mesmo que a gente consiga resolver todos os problemas físicos, ainda existe algo que é muito mais difícil de controlar: a mente humana. Porque viver fora da Terra não é só um desafio do corpo. É um teste psicológico extremo. Imagine passar meses, ou anos, em um ambiente fechado, isolado, longe de tudo o que você conhece, sem céu azul, sem vento, sem chuva, sem natureza. Apenas estruturas artificiais, sons controlados e a constante consciência de que, do lado de fora, não existe nada que possa sustentar sua vida. Agora,
Adiciona a isso o fato de que Marte está, em média, a milhões de quilômetros de distância da Terra. A comunicação não é instantânea. Dependendo da posição dos planetas, uma mensagem pode levar vários minutos para chegar, e mais vários minutos para ter uma resposta. Não existe conversa em tempo real. Não existe ajuda imediata. Não existe resgate rápido. Se algo dar errado lá, você está sozinho. E é nesse ponto que a ideia de colonizar Marte deixa de parecer um avanço inevitável e começa a se parecer com uma das tarefas mais difíceis que a humanidade já considerou. Porque não é só sobre chegar lá, é sobre conseguir permanecer. E até agora, tudo indica que isso é muito mais complicado do que parece. E talvez o mais desconfortável de tudo isso seja perceber que, quanto mais a gente tenta sair da Terra, mais a gente entende o quão raro e frágil é o lugar onde já estamos. Mas existe um ponto onde tudo isso fica ainda mais sério, porque até agora estamos falando da Lua, de Marte, lugares que de certa forma ainda estão perto da Terra em escala cósmica. Agora imagina ir além, mais distante, mais isolado, mais exposto, porque quanto mais você se afasta da Terra, menos proteção você tem. E esse é um detalhe que muda completamente o jogo. A Terra não é só um planeta habitável. Ela funciona como um escudo. O campo magnético do nosso planeta cria uma espécie de barreira invisível, que desvia partículas extremamente energéticas vindas do espaço. Ao mesmo tempo, a atmosfera absorve grande parte da radiação que consegue passar por esse primeiro bloqueio. É uma dupla proteção. Uma camada desacelera, a outra bloqueia. E o resultado disso é simples. A gente vive sem nem perceber que existe um bombardeio constante acontecendo lá fora. Agora, tira isso, no espaço profundo, longe da influência direta da Terra. Essa proteção simplesmente desaparece, e o que sobra é exposição total. Existe uma região ao redor do nosso planeta onde essa proteção ainda alcança uma espécie de bolha invisível gerada pelo campo magnético. Dentro dela, os níveis de radiação já são perigosos, mas ainda relativamente controláveis com tecnologia. Fora dela, a situação muda completamente. A intensidade da radiação aumenta. A frequência dos impactos também. E não estamos falando de algo raro. É constante. Partículas de altíssima energia atravessando o espaço em velocidades absurdas, vindas de eventos que aconteceram há milhões ou até bilhões de anos. Algumas dessas partículas são tão energéticas que conseguem atravessar camadas de metal como se não fossem nada. Agora imagina isso atingindo equipamentos. Sistemas eletrônicos podem sofrer interferência. Dados podem ser corrompidos. Processadores podem falhar. Mas o mais preocupante continua sendo o corpo humano. Porque diferente de uma máquina, não existe reiniciar. Quando uma partícula dessas atravessa o corpo, ela pode colidir com moléculas, alterar estruturas celulares, danificar o DNA. E de novo, sem qualquer aviso imediato. É um tipo de ameaça que não dá sinais claros no momento em que acontece. Ela se acumula. E esse acúmulo é o verdadeiro problema. Missões longas no espaço profundo, como uma viagem até Marte ou além, expõem astronautas a níveis de radiação que estão no limite, ou até acima, do que é considerado seguro ao longo de toda uma vida. Ou seja, só a viagem já pode ser suficiente para causar danos significativos. Agora pensa no seguinte cenário. Você passa meses viajando pelo espaço completamente exposto, recebendo uma dose contínua de radiação. Finalmente, chega ao destino, um lugar que também não oferece proteção adequada. Ou seja, o risco não para. Ele continua, e isso cria um dos maiores desafios da exploração espacial. Não existe um momento em que você está realmente seguro, mas a radiação não é o único problema que piora com a distância. Existe outro fator que começa a pesar, e muito: o isolamento absoluto. Na órbita da Terra, ainda existe uma sensação de proximidade. A Estação Espacial Internacional, por exemplo, está a cerca de 400 quilômetros de altitude. Em poucas horas, seria possível retornar em uma emergência. Na Lua, esse tempo já aumenta, mas ainda é relativamente viável pensar em um retorno rápido em situações críticas. Agora, em Marte ou além, essa possibilidade praticamente desaparece.
Você não volta rapidamente. Você não recebe ajuda. Você não tem margem para erro. Qualquer falha precisa ser resolvida ali, no momento, com os recursos disponíveis. E isso muda completamente a pressão sobre cada decisão. Cada sistema precisa funcionar perfeitamente. Cada procedimento precisa ser seguido com precisão. Cada detalhe importa, porque no espaço profundo não existe improviso. E talvez seja aqui que a ideia de explorar o universo começa a encontrar um limite mais realista. Não é só uma questão de tecnologia avançada ou investimento. É uma questão de sobrevivência em um ambiente que, por definição, é hostil à vida. A gente gosta de imaginar o espaço como uma fronteira a ser conquistada, mas na prática, ele funciona mais como um ambiente que constantemente tenta te eliminar, sem som, sem aviso, sem segunda chance. E isso leva a uma conclusão desconfortável. Talvez o maior desafio da humanidade não seja chegar mais longe, mas descobrir como continuar vivo depois de chegar. Porque sair da Terra é difícil, mas sobreviver longe dela pode ser muito mais do que a gente realmente está preparado para enfrentar. E no meio de tudo isso, existe uma verdade que quase ninguém percebe de imediato. A gente cresceu acreditando que o espaço é o próximo passo natural da humanidade, que explorar outros planetas, viver fora da Terra, expandir nossa presença pelo universo, é apenas uma questão de tempo. Mas quanto mais a gente se aproxima dessa realidade, mais uma coisa fica clara. A Terra não é comum, ela é uma exceção extremamente rara, porque tudo aqui funciona em equilíbrio. A distância do Sol é perfeita para manter temperaturas estáveis. A atmosfera tem a composição ideal para sustentar a vida e ainda proteger contra a radiação. A presença de água em estado líquido permite processos biológicos complexos. Nada disso, isoladamente, já seria impressionante. Mas tudo isso acontecendo junto ao mesmo tempo, é o que torna a Terra única. E quando a gente tenta sair daqui, esse equilíbrio desaparece. Lá fora, não existe ajuste fino. Existe excesso ou ausência. Calor extremo ou frio extremo. Radiação constante. Falta de ar, de pressão, de proteção. O universo não é um lugar adaptado à vida. A vida é que precisou se adaptar a um lugar muito específico dentro dele. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga a ideia de colonizar outros mundos. No fim das contas, a exploração espacial continua sendo uma das maiores conquistas da humanidade, mas também é um lembrete constante. Um lembrete de que, apesar de todo o avanço, ainda estamos profundamente ligados a este lugar. Como disse Christina Koch, a bordo da nave Orion, nós sempre escolheremos a Terra. E que talvez, antes de pensar em viver em outros mundos, a gente precisa entender melhor o quão especial é o nosso. Agora eu quero saber de você. O que você achou disso tudo? Se esse tipo de conteúdo te faz pensar, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Assim eu consigo trazer mais conteúdos sobre os mistérios do espaço. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.